Meus irmãos, saudações de graça e paz. Bem-vindo ao nosso canal no Ministério Sandro Fontoura. Estamos nós mais uma vez aqui com vocês para junto meditarmos na boa e agradável palavra de Deus. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, dê o seu like, acione o sininho, porque somente assim vocês estarão nos ajudando a chegar a uma multidão ou multidões de pessoas que estão no aguardo e esperam uma palavra que console os seus corações e mude o curso das suas vidas. Seja nosso parceiro, interceda por nós e vamos juntos, somando junto no reino ao encontro de muitas vidas. Texto da Palavra de Deus para a nossa meditação neste dia está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 3, que nos diz assim a Palavra de Deus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo, que nunca se apagará. Meus queridos, diante desta palavra, nós vamos observar a linda história de um homem conhecido na Bíblia como João Batista. Ele, sendo filho de Isabel e filho de Zacarias, sacerdote de Jerusalém, ele tem condições plenas de estabelecer o seu ministério dentro da cidade santa, dentro da Jerusalém do grande rei Davi, porque afinal de contas seu pai era sacerdote. Sua mãe tinha uma influência espiritual muito grande, ela era prima de Maria, mãe de Jesus. Mas ele deixa de lado esta afinidade que poderia ter dentro de Jerusalém, usando a plataforma do ministério do seu pai, e ele resolve ir para o deserto pregar a palavra. E lá ele estabelece o seu ministério, pregando na igreja conhecida pelos teólogos como a Igreja Sem Telhado. E João Batista, ele aparece e diz a Bíblia que no momento que ele chega pregando a palavra. Ele não chega maquiando, ele não chega enfeitando nada. Ele chega dentro de uma autenticidade própria, dentro de uma autoridade
que Deus o confiara. E ele mesmo afirma que ele é uma voz. Segundo o profeta Isaías havia profetizado, ele era uma voz, não era um eco, ele não era um imitador, ele tinha uma confiança plena em uma chamada. E de repente, ele diz o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele foi um homem que veio para preparar a vinda do Cristo. E o próprio Cristo falou e fez questão de registrar que qualquer um daqueles que viesse depois de João no reino do céu seria maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista teria a missão de preparar o caminho para a chegada de Jesus. Mas a nossa missão é preparar o caminho para a volta de Jesus. Então isso implica-se dizer que a nossa missão e o nosso compromisso é muito maior. João Batista, ele não tinha os confortos que nós temos. João Batista não tinha acesso à internet. Ele não tinha o conforto e os recursos que todos nós possuímos. E diz a Bíblia que ele aparece pregando, não barganhando, pregando. E ele fala: arrependei-vos. Ele traz uma mensagem convocando o povo a uma mudança de vida. Ele vem preparar o caminho para a chegada. Nós temos o compromisso de preparar as pessoas para a volta de Jesus. Mas quão difícil hoje nós falarmos de novo nascimento, de arrependimento, de mudança de vida. Como está complicado hoje para nós falar para as pessoas: para você servir a Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que crer. Você tem que renunciar-se a si mesmo. Você tem que tomar uma cruz. Você tem que morrer, matar o velho homem e deixar nascer em você uma nova criatura. O arrependimento quer dizer que nós não devemos rasgar as nossas vestes, mas sim o nosso coração. João Batista, vale a pena observar, ele não estava no cenáculo quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Em todo o ministério de João Batista, ele não operou um milagre, mas ele tinha uma palavra de transformação para o coração das pessoas que queriam aproximar-se de Deus. Ele tem a capacidade de trazer o céu até os homens e de levar os homens até o céu. E existem algumas características deste homem que vale a pena observar. E observando a Bíblia, nós vamos ver que ele chega pregando a mudança de vida com arrependimento e ele chega falando do céu. Diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Em momentos tão difíceis que nós estamos aí enfrentando, nós observamos que as pessoas que estão vivendo momentos tensos, que estão confusas, que estão sendo confrontadas na sua fé, elas conseguem até cair num desânimo praticamente infinito, não acreditando em nada e mais ninguém. O profeta Isaías disse que nos últimos dias seriam dias tão difíceis que o homem andaria nas ruas cambaleando como um bêbado, desorientado e sem direção. Mas João Batista, ele trouxe uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
O céu não é um sonho, o céu é uma realidade. Jesus, ele garantiu em João 14 que ele iria preparar um lugar, e assim que ele preparasse esse lugar, ele voltaria para nos levar para ele mesmo, para que onde ele esteja, nós possamos estar também. E observando a Bíblia, e a Bíblia se torna muito interessante, porque João Batista, ele tem alguns requisitos básicos que nós conseguimos perder na nossa caminhada. Diz a Bíblia que ele se vestia com roupas feitas de pelos de camelos e usava um cinto de couro sobre os seus lombos. João Batista não estava preocupado se o seu terno era da Hugo Boss, se o seu perfume era um perfume importado. Ele não estava preocupado com o relógio que estava no seu pulso, com o carro que estava na garagem. Ele não usa a influência do seu pai para poder cumprir com a sua missão. Ele não está preocupado com aquilo que os outros pensam acerca dele. E o próprio Senhor Jesus disse: veio João que não comia e não bebia. Vocês disseram que ele tinha demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe. Vocês dizem: eis aí um comilão e um beberrão de vinho. Porque João Batista, ele não tinha aparência. Nós temos um problema gigantesco conosco. É que nós passamos a valorizar as pessoas pela aparência. João Batista, ele abre um caminho. Ele disse: eu vim endireitar as veredas. Eu vim aplainar esse caminho. Mas João não está preocupado com a sua aparência. Nós nos preocupamos muito com a nossa aparência. Parece que o rótulo vale mais do que o conteúdo. Às vezes parece que a essência não tem tanto valor. E João, ele além de não ter essa aparência que todos gostariam de ver, num homem que vinha abrindo o caminho para a chegada do Cristo, e o próprio Senhor Jesus, no momento, falou para os seus discípulos: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um homem que se veste como príncipe? Um homem que anda como reis? Ou vocês foram ver lá um caniço agitado pelo vento? João Batista, ele não aparece falando dele mesmo. Ele aparece engrandecendo o nome de Jesus. E olhando para a vida desse homem, nós vamos observar que na igreja sem telhado dele, ele não se preocupava com o que haveria de comer, porque ele tinha uma missão para cumprir. E diz a Bíblia que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Eu estive em Israel e numa oportunidade que lá eu estive, eu comi gafanhoto no deserto da Judéia. Pedi para o guia pegou o gafanhoto, tirou a cabeça, pegou a parte do corpo e falou: leve a boca e coma. Quando ele implodir na sua boca vai ter gosto de azeite, de bacon. Aí o senhor mastiga e engole. E eu mastiguei e engoli. Quando bateu no meu estômago, tinha um gosto amargo, era um fel. Aí o guia turístico falou assim: vem cá, o senhor sabe o que é isso? Eu falei: não, isso é comida de profeta. Profeta é assim, ele tem que provar do amargo e provar do doce. Ele comia gafanhoto do amargo, mas também Deus tratava ele com mel do doce. Às vezes nós somos obrigados a ir dormir com tudo amargo. Parece que está tudo tão triste, o céu está fechado. Parece que nós perdemos o nosso valor diante da sociedade e nós hoje estamos sendo confrontados. Artistas de renome estão nos confrontando e dizendo: cadê o Deus dos crentes? Cadê os pastores que pregam milagre? Por que eles não mandam a pandemia embora? Até parece que essa pandemia, esse vírus foi criado pelos evangélicos ou pelos cristãos.
Se Deus quer que aconteça, Deus mandou 10 pragas no Egito e lá estava Moisés. E Deus anunciava, vou colocar o anjo da morte aí no Egito. Mas enquanto isso, você se encerre nas casas. Enquanto vocês estiverem encerrados, vocês vão voltar à liturgia dos cultos. Vocês vão matar um cordeiro, vão colocar sangue na verga da porta. Nós vamos instituir o dia da Páscoa e vocês vão celebrar dentro dos lares. Mas a hora que abrir a porta dos lares, eu vou mostrar o caminho de Canaã para vocês. Nós estamos reclusos, mas nós estamos adorando. E esse mal é um mal que foi enviado à terra pela permissão de Deus, porque os homens estavam brincando com a santidade de Deus. Comparando Jesus com um homossexual na cruz, com uma prostituta na cruz. As escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, escarnecendo da santidade do Cristo. E nós podemos observar que João Batista, ele defendia um reino. Nós temos um reino, nós estamos de passagem, mas daqui a pouco o céu se abre. Daqui a pouco Jesus vai chamar aqueles que renderam as suas vidas e ofereceram o seu coração como um altar de adoração. É muito interessante a forma como João Batista se conduzia. Comia gafanhoto do amargo, mas comia o mel. Coma das coisas amargas. Porque Deus nos trata também com amargo. Tem horas que tudo está amargo. Mas Deus também, por momentos, manda momentos doces para as nossas vidas. E João Batista, ele não fazia acepção de pessoas, ele tratava todos com igualdade. Diz a Bíblia que todos eram por ele batizados no Rio Jordão. Todos. Não tinha Jordão, água barrenta para pobre e piscina para rico. Não, ele tratava todos com igualdade, porque ele não fazia acepção de pessoas. Ele tratava todos da mesma maneira. Se aparecesse os ricos à margem do Jordão, ele pregava a mensagem do arrependimento e mostrava as águas barrentas do Jordão. Aí está. Porque a água que desce o pobre está aí para descer o rico. Nós temos uma dificuldade muito grande de tratar pessoas e nos relacionar com pessoas. Parece que as pessoas que têm muito recurso financeiro, nós tratamos de forma diferente. Como se Cristo tratasse as pessoas de forma diferente. Jesus resolve o problema de um cego mendigo fora da cidade. Quando ele entra dentro de Jericó, ele também resolve o problema de um rico chamado Zaqueu. Porque Jesus tratava todas as pessoas com igualdade. Jesus caminha uma manhã toda para chegar à beira de um poço cansado ao meio-dia. E diz a Bíblia que ele se assenta e ele faz daquele poço um púlpito. Faz daquela mulher uma multidão e ele prega somente para ela. Porque para todos era uma mulher promíscua, mas para ele era uma missionária cheia do Espírito Santo. Os discípulos passaram por ela na ida para a cidade, quando eles foram buscar comida, e quando voltaram também passaram por ela, mas não evangelizaram, não falaram nada. Mas o Cristo viu naquela mulher uma mulher tomada pela glória de Deus, porque Jesus nunca fez acepção de pessoas e na igreja de João Batista não existia acepção de pessoas. A igreja do telhado aberto. Que Deus venha transformar as nossas vidas pelo poder da sua palavra. João Batista ainda chegou ao ponto de dizer o seguinte, que era hora de produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz das árvores. Não é tempo de brincar com aquilo que é santo.
Não é tempo de profanar o santuário que pertence a Deus. Eu gosto muito do filho pródigo, porque no momento em que ele pensou em fazer coisa errada, ele pensou que não ia se submeter às ordens do pai, não ia obedecer ao pai, primeira coisa que ele fez, ele pegou o que era dele e foi para uma terra longínqua, porque ele respeitou a casa do pai. Deus está trazendo o juízo para essa terra, para trazer de volta o temor para os nossos corações. O machado já está posto à raiz das árvores. Quem não produzir fruto digno de arrependimento, João Batista falou, será cortado e lançado no fogo. E ele disse, eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele preparou o caminho para a chegada do Cristo. Nós estamos com a missão de preparar o caminho para a volta do Cristo. Que Deus nos dê autoridade, que Deus nos dê poder para estarmos em plena comunhão, fazendo como Noé, colocando pelo menos a nossa família dentro da arca, porque entendemos perfeitamente que esta terra está colhendo o que vem semeando há muito tempo. O que nós vamos dizer de homens que têm a coragem de ficar superfaturando respiradores na ganância de colocar o que é ilícito no seu bolso, enquanto pessoas morrem às portas de hospitais? O que dizer da desigualdade, da falta de compaixão, da ostentação? Enquanto João pregava no deserto às margens do Jordão, hoje nós estamos preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, com o dia de amanhã. E a nossa intenção às vezes é de implantar nesta terra uma vida que parece que se resume nas coisas desta vida. Mas o céu existe e o céu é para todos nós. É momento de comunhão, é momento de buscar a plenitude de Deus para a nossa casa, para o nosso lar e para a nossa família. Que estejamos preparados para preparar vidas para a chegada do Cristo que já está batendo as portas. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus filhos e a tua casa, em nome de Jesus de Nazaré.